Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para corrigir as questões que eu passei essa semana, no dia 9. E nós estamos trabalhando a habilidade 13, que é resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas, tá? E aí, eu começo pedindo para vocês assistirem o vídeo da professora Ângela, né? A gente já conhece a professora Ângela, eu tenho usado bastante os vídeos dela, e ela vai ensinar para vocês aí como resolver essas questões, inclusive utilizando aí as técnicas da regra de 3. E eu peço para você copiar no seu caderno todos os exemplos que ela passou aí. Beleza? Vamos começar agora então a correção das atividades que eu passei. Ó, eu tenho aqui: 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Então vamos lá. Primeiro eu estou falando de pedreiros e eu estou falando de dias, tá certo? E aí a gente vai colocar as informações. 2 pedreiros fazem um muro em 15 dias. 3 pedreiros fazem um muro em quantos dias? Não sei. X. Aí qual é o macete que eu vou ensinar para vocês? Vocês vão fazer uma seta aqui para o X, essa vai ser a sua lei. Pensa comigo, se 2 pessoas trabalhando fazem 15 dias, se eu tenho mais gente trabalhando, se aumentou a quantidade de pedreiros, eu diminuo a quantidade de dias, concordam? Vou fazer mais rápido, tem mais gente trabalhando. Então, se no pedreiros eu aumentei e o dia vai diminuir, essa seta aqui ela vai ser contrária a essa. Para que serve a seta? Só para eu saber que eu estou trabalhando com grandezas inversas, tá? Grandezas inversamente proporcionais. E quando eu tenho isso, eu tenho que inverter uma das duas. Então, por exemplo, em vez de escrever 2 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 2. E a outra eu vou deixar quietinha, 15 sobre x. E o que a gente tem agora? A gente tem uma igualdade de frações e eu posso aplicar, né, o teorema fundamental da proporção, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas em resumo, o que é isso, Marcos? É você multiplicar cruzado, tá? Ó, 3 vezes x, 3x. 2 vezes o 15. A gente já pode colocar direto 30 se quiser, tá? Ó, 3x igual a 30. E aí eu vou resolver a equação. 30 dividido por 3. Aí eu tenho que o x vale 10. 10 o quê? Dias. 10 dias. Beleza? Alternativa correta, letra B. Então esse daqui é o número 2. E o número 3? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer o número 3. Trabalhando 10 horas por dia, então eu já sei que a primeira grandeza é 10 horas por dia. Um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Ok? Em quantos dias ele, ou seja, esse mesmo pedreiro, construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Então, quantos dias? X. O que eu vou fazer, galera? Como aqui não mudou e a quantidade de pedreiro é a mesma, eu vou omitir essa informação. Vai ficar só hora por dia e dia. Aí tu vai lá e faz aquela setinha. Então vamos. Trabalhando 10 horas por dia, ele gasta 120 dias. Se eu diminuo a quantidade de trabalho, eu vou trabalhar menos, eu vou demorar mais dias. Concordam que eu vou demorar mais dias? Então, eu diminuo a quantidade de horas diárias e isso aumenta a quantidade de dias. O que eu tenho? Que essa seta tem que ser ao contrário dessa, porque eu também estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. E na hora de eu montar ali a minha igualdade, eu vou ter que inverter uma das duas. Vou inverter a primeira, por exemplo. 8 sobre 10 é igual a 120 sobre x. Essa eu não inverti, só inverti a primeira. E aí eu vou multiplicar cruzado, ó. 8x vai ser igual a 1.200, né? Que é 120 vezes 10. X vai ser igual a 1.200 dividido por 8. Macetezinho para dividir por 8. Dividir por 8 é a mesma coisa que dividir por 2 3 vezes. Então, ó, 1.200 por 2 dá 600. Por 2 dá 300. Por 2 dá 150. Então, aqui, ó, 150
dias. Alternativa correta, letra C. E o número 4. Quantos quilogramas de semente são necessários para semear uma área de 240 metros quadrados? Observando a recomendação de aplicar 1 quilo por 16 metros quadrados. Então eu estou falando aqui de quilograma e de metros quadrados, né? O que eu tenho? Que 1 quilo você joga de semente, né, em 16 metros quadrados. Como eu tenho 240 metros quadrados, quantos quilos eu vou usar? Não é isso? E aí o que eu vou fazer? Ó, a setinha para o X. Vamos analisar. Se 1 quilo eu faço 16 metros, como eu tenho 240 metros, eu tenho muito mais, eu vou gastar mais quilos. Então os dois vão aumentar. Se os dois vão aumentar, essa seta aqui é igual àquela. Nesse caso, eu já estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Certo? Se são diretamente proporcionais, eu não vou ter que inverter nada. Eu vou deixar do jeito que está. 1 sobre x igual a 16 sobre 40. 240, né? E aí eu multiplico cruzado. Então eu vou ter 16x igual a 240 vezes 1, que é 240. X vai ser 240 dividido por 16. Mesmo macetezinho, ó. Dividir por 16 é dividir por 2 4 vezes. Então por 2 dá 120, por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15. Ou seja, 15 quilogramas. E a alternativa correta é a letra D. Beleza? Vamos continuar aí, ó. Próximo exercício, número 5. O que nós temos? Um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Então eu estou falando de velocidade média e de tempo, tá? Então tem aqui, ó, 40 km por hora, ele gasta 2 horas. O tempo ele está dando em hora, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eita. E aí, vamos lá. Ó. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, qual que seria o tempo? Vamos analisar. Setinha para o X. 40 km por hora eu gasto 2 horas. Se eu aumento a minha velocidade, eu vou chegar em menos tempo. Então eu aumentei uma velocidade e diminuí o tempo. Essas grandezas são inversas. Então vamos lá, vou ter que inverter uma das duas, não vai ter jeito. Ó, 80 por 40 é igual a 2 sobre x. Vou cortar esse zero aqui que facilita a minha vida. Multiplicar cruzado. Ó, 8x é igual a 8. X vai ser igual a 8 dividido por 8. X vai ser igual a 1 hora. Beleza? Alternativa correta, letra A. E agora, o número 6, ó. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Então, ó, litros por minuto são 16 litros por minuto. E ele enche o tanque em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Quanto tempo? Aponto para o X. Se eu já sei que está caindo mais água, ele vai encher em menos tempo. Concordam? Então, se eu aumento a quantidade de água, diminui o tempo necessário para encher a caixa. Então, as grandezas são inversas. E nisso eu inverto alguma. Ó, 20 sobre 16 é igual a 5 sobre x. Multiplico cruzado. O que eu vou ter aqui? 20x é igual a 16 vezes 5 dá 80. X vai ser igual a 80 dividido por 20. X vai ser igual a 4 horas. E aí a alternativa correta é a letra A. O número 7 é o seguinte. Igor gasta 40 minutos para ir dirigindo de casa ao trabalho com uma velocidade média de 80 km por hora. Então eu já sei que está falando de tempo. Só que aqui o tempo ele é dado em minutos, né? E eu estou falando da velocidade média, que aqui ela é dada em km por hora, tá? Então o que está falando aí? Que ele gasta 40 minutos com a velocidade de 80 km por hora. Se a velocidade média for 50,
Quanto tempo que ele vai gastar? Ó, vou apontar para o x. Pergunto para vocês. Se ele diminuiu a velocidade, se ele está mais devagar, significa que ele tem que aumentar o tempo dele. Se ele está andando mais devagar, ele vai demorar mais para chegar. Então, se ele diminui o tempo, se ele diminui a velocidade, ele aumenta o tempo. Então, são inversas. E aí, seta ao contrário. Aí eu tenho que inverter uma. Eu vou inverter essa primeira aqui mesmo. Vai ficar, ó, x sobre 40. A outra eu já não inverto, ó, 80 sobre 50. Vou tirar o zero, porque facilita a minha vida. E vou multiplicar cruzado. Então eu tenho aí que 5x é igual a 320. Então x vai ser igual a 320 dividido por 5, que vai dar aí 64 minutos. A alternativa correta é a letra D. Uma outra maneira de estar escrito isso poderia ser 1 hora e 4 minutos, tá, pessoal? Aí vocês teriam que fazer a transformação. Lembrando que eu estou priorizando questões de concurso para vocês, né? Acho que vocês precisam começar a trabalhar com esse tipo de questão. Ó, número 8. Leia os quadrinhos abaixo e assinale a opção que os completa corretamente. Uau! Seu carro andou 60 km e só gastou 4 litros de combustível. Ele é bem econômico. Vou até a casa do Beto. São 150 km. Ah, vai no meu carro. Dá para você bancar o combustível? Só vou gastar tantos litros. Quantos litros? Né? Ele até morreu aqui, ele vai ter que pagar o combustível ainda, né? Já está emprestando o carro. Mas vamos descobrir quantos litros que ele vai gastar de combustível. Ó, eu sei o seguinte, que ele gasta... Eu estou falando aí de litros e estou falando de distância. 4 litros de combustível, ele anda 60 quilômetros. Ok? Como a viagem que ele quer fazer ali, ó, são 150 quilômetros, quantos litros de combustível? Vamos lá, setinha para o x. Pensa comigo, se para fazer 60 quilômetros ele gasta 4 litros, né? Se eu tenho uma viagem maior, obviamente que eu vou gastar mais litros. Então, se eu aumento a minha distância, aumenta o meu gasto. Então, as duas setas têm o mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Isso significa que eu não tenho que inverter nada. Ó. 4 sobre x é igual a 60 sobre 150. E aí a gente elimina o zero para facilitar a nossa vida, né? E multiplica cruzado. Ó, 6x vai ser igual a 15 vezes 4 dá 60. X vai ser igual a 60 dividido por 10. Perdão, 60 dividido por 6. E o x que vale 10. 10 o quê? Litros. A alternativa correta é a letra B. Show? Continuando aí, para a gente acabar. Um criador tem 20 cavalos e gasta 72 quilos para tratá-los por mês. Então eu já sei o seguinte, que os cavalos, né, os 20 cavalos, a gente tem um gasto de 72 quilos. A quantidade de quilos de ração que gastará para tratar de 15 cavalos suponha que ele vendeu 5, agora ele tem 15. E aí, quantos quilos? Vou fazer a seta para o x, preste atenção comigo. Se eu diminuo a quantidade de cavalos, tem menos cavalo comendo, obviamente que eles vão comer menos, porque cada um come a mesma quantidade. Né? A gente vai fazer essa suposição aqui. Então, se eu diminuo a quantidade de animais, eu vou diminuir a quantidade de ração gasta. Então, as setas são no mesmo sentido. Não existe, ela não é inversa, ela é direta. E aí eu não preciso inverter nada. Ó. 20 sobre 15 igual a 72 sobre x. Vamos ficar cruzado. Então, eu tenho aí 20x é igual a 72 vezes 15. Vou ensinar um macete para vocês aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Se você não quiser usar o macete, não tem problema. Você multiplica isso daqui e depois divide por 20. Só que eu ia ter que parar para fazer uma continha de multiplicação, né? Já estou enjoado de fazer continha de multiplicação assim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 72 vezes 15 e vou deixar ele quietinho aqui. E vou passar o 20 dividindo. Para quê? Eu posso simplificar o 15 e o 20 por 5. Se eu dividir o 15 por 5, sobra 3. Se eu dividir o 20 por 5, sobra 4. Na minha cabeça, é mais fácil multiplicar por 3 e dividir por 4 do que ter que multiplicar por 15 e dividir por 20. Tá? 72 vezes 3, quanto que vai dar aí? Ó?
70 vezes 3 dá 210, né? Então dá 216 dividido por 4. Quanto que é 216 dividido por 4? É só dividir por 2 duas vezes, ó. 216 dividido por 2 dá 108. Por 2 dá 54, o quê? Quilos. A alternativa correta é a letra D. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um ótimo final de semana para vocês e até segunda. Tchau, tchau.